4h34. Edgar tá por aí, Alex? Já está conosco, viu, Vamos Rosana? conversar com o Edgar Miguel. Hoje é dia do Edgar Miguel, né? Que dá uma quebrada, né? Nesse peso. É tanto assunto pesado. E quando entra o Edgar, traz aquela leveza pra gente. Edgar, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Oi, Rosana. Oi, Éden. Todo mundo aí da Jovem Pan. É uma alegria estar aqui com vocês. Um pouco rouco, mas eu acho que dá para me ouvir, não? Dá. Tá um pouquinho só. Seu som tá um pouquinho baixo, tá bom? Mas vou passar. Melhorou agora? Fala um pouquinho aí. Melhorou? Vê se melhorou agora. Aí, tá bem melhor. Obrigada, Edgar. Já vou passar a bola pro Éden, né? Que o Éden que traz a pauta do dia aí, hein? Pega leve, Éden. Que jeito, Rosana. Ainda bem que é o Edgar que vai falar, é um homem de paz, mas hoje nós vamos falar sobre um inimigo da paz, né? Que é o ódio. Vamos tratar sobre ódio hoje, meu caro Edgar Miguel, com um provérbio que muita gente diz que é um provérbio que é árabe, mas não tem muita certeza desta origem. Também o registro mais antigo deste provérbio foi encontrado em sânscrito, um tratado sobre a arte de governar no século IV a.C. E de que provérbio eu estou dizendo, meu caro Edgar? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Ai, fantástico, Éden. Eu não sabia que esse provérbio era tão antigo assim. Pois é, para você ver que o ódio ele vem junto com o amor e esse tipo de situação ela é bastante longeva, principalmente com relação a gente falar sobre política, né? Então Sim. Essa é a ideia, porque a gente vê muita gente, e aí é claro, em todas as partes, mas uma das coisas que mais chama a atenção, só para situar, é na Segunda Guerra Mundial, quando Europa, Estados Unidos se unem à Rússia para poder derrotar um mal maior, a Alemanha, Sim. apesar de serem inimigos, tanto que dividem o mundo em dois depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esta é uma afirmação, ou nem sempre é assim, Edgar? E a força do ódio faz unir pessoas mais do que a força do amor? Eu acho que você coloca duas coisas que eu vou fazer diferente. Eu acho que a gente precisa dividir o que você disse em duas coisas, porque eu penso separadamente. A frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, me lembra mais a questão do adversário. Porque muitas vezes eu não tenho sentimento nenhum pelo adversário. Ele apenas está como obstáculo aos meus objetivos e eu não sinto absolutamente nada com ele. Então eu não sinto ódio, tá? Eu apenas quero que ele se afaste. Aliás, se ele concordar comigo, eu vou gostar muito que ele seja meu parceiro, tá certo? Não vou ter sentimento nenhum, tá? E isso acontece muito na política, como você citou, na Segunda Guerra, como a gente vê hoje, né? Essas ligações e desligações entre políticos que parece que tudo que foi dito é realmente para a gente esquecer, né, no passado, indicando para a gente que não tem sentimento. E se tem, eles são facilmente deixados de lado em prol de um objetivo, né, bom ou ruim, não importa. Tá? Então eu penso que esse provérbio, essa frase que você colocou, tem menos a ver com o ódio e mais a ver com interesses e adversários e não adversários. Penso que você concorda comigo também. Agora, não posso deixar de falar do ódio, né? Que o ódio, sim, né, é uma força poderosa. Não digo que é mais poderosa que o amor, porque o ódio, ele tem imensas fragilidades, né? O ódio não sabe fazer as renúncias que o amor sabe. Nesse ponto ele é frágil, nesse ponto ele para, né? Porque o ódio muitas vezes não quer fazer nenhum tipo de sacrifício, né? Já foi dito, inclusive, que o ódio não é nada mais que o amor que enlouqueceu, né? É muito comum a gente ver ódio nascido da traição
E se há traição, havia uma ligação muitas vezes forte do amor, do afeto, da afetividade, que ainda não suficientemente amadurecida, permitiu-se que transformasse em ódio, né? Então, eu diferencio bastante isso. E é claro que a gente deve evitar demais que alguém nos odeie, né? Nem sempre isso é possível, né? Mas nem sempre a gente consegue evitar também que alguém seja adversário da gente, né? Por conta dos objetivos e dos valores. O que você acha disso tudo? Eu acho que você teve uma saída bastante estratégica para o que eu perguntei hoje. De fato, o que a gente vê muito, e é por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque a política ela é efervescente, sim, mas tirar do campo do ódio e colocar no campo do adversário foi uma saída e uma reflexão que eu ainda não havia feito. Eu havia feito a saída do ódio, de eu ter tanto ódio daquela pessoa, daquele meu inimigo, que eu faço qualquer coisa para poder destruí-lo, para poder derrotá-lo. Mas jogando pelo campo do adversário se enquadra mais naquilo que a gente gostaria de falar mesmo, que é com relação às relações políticas. As relações onde o interesse está maior do que as emoções, onde a razão está maior do que a emoção. Sim. Perfeito. E nesse campo, aliás, em qualquer campo, né? Porque, evidentemente, quando você tem alguém que te odeia, você também tem um adversário, né? O contrário nem sempre é verdadeiro, mas quando há o ódio, há o adversário também. E o pior adversário, o pior que existe, é aquele que não tem nada a perder. Este é o pior, e é bom que a gente não tenha esse tipo de adversário. Nenhum, de preferência, mas esse é alguém que não há o que fazer, porque ele é capaz de absolutamente tudo, porque ele entende que nada é mais importante, nada, do que vencer o adversário que ele tem. Então, é um tipo de luta, vamos pensar assim, muito complexa e muito perigosa, né? Tomara que ninguém precise entrar em lutas assim. Esse é um tipo de luta que talvez só o amor realmente, o amor que às vezes a gente não tem, né, é capaz de dar solução. Eu concordo, viu, Éden, mas eu acho que tanto o amor quanto o ódio, eles existem em todas as áreas da vida da gente, né? De todas as pessoas. A diferença é que o ódio, ele é pesado, ele é violento, ele é do mal, e o amor já traz uma leveza, né? O amor é doce, enfim. Às vezes nasce um ódio, eu gostei dessa sua colocação, viu, Edgar? Nasce um ódio vindo do amor, né? Que é a questão da traição, enfim. Mas a verdade é essa, a gente sempre tem, né? Por mais que você queira fazer o melhor, você sempre tem adversários, tem inimigos, tem invejosos, tem pessoas que não gostam de você por este ou aquele motivo, e a gente tem que saber lidar com tudo isso e respeitar também o lado do adversário, né, o Éden e Edgar. Na verdade, cada um tem um posicionamento em relação ao que a gente pensa e a forma como a gente age também, né? Eu acho que a palavra que eu mais deixo em voga na minha vida é respeitar, né? Você ter respeito pelo outro, desde, claro, que não passe dos limites, né? A gente está falando aqui de uma questão mais hipotética, né, Edgar? O interessante é que a gente leve o que você acabou de falar, respeitar o outro, bem longe, no sentido de que a gente ande muitos passos com essa questão. Porque a gente precisa, para que a gente não se iguale, respeitar até o adversário. Até aquele que está contra nós. Sabe quando você vê, é muito raro hoje em dia, você vê assim, poxa, ele é um adversário digno de se ter. Sim. Já ouviu essa expressão? Já. Porque é um adversário digno. Um adversário que não passa de determinados limites, que não é traiçoeiro, que joga limpo, se é que dá para dizer isso numa luta. Mas dá, né? Porque a gente pode levar civilidade até as nossas guerras, que é, por exemplo, que a Convenção de Genebra,
né, tentou e tenta fazer para que a gente evite de, nas guerras, usar armas biológicas, né, extremo, tortura, muitas vezes, etc. Então, já um amadurecimento até nesse processo tão animalesco que é a arte da guerra, né? Então, assim, estamos progredindo, viu, Éden, viu, Rosana? Eu sou um otimista inveterado. Posso fazer mais uma provocação rapidinho? Vamos lá? Edgar, mesmo eu sabendo que o inimigo do meu inimigo também é uma pessoa que não presta, vale a pena eu me aliar àquele inimigo do meu inimigo apenas para derrotar o meu inimigo? Mesmo conhecendo o inimigo do meu inimigo, vale a pena esta aliança? Bem, Éden, a pessoa que tem determinados valores elevados, né, ela, entendo eu, precisa colocar os valores acima de tudo. Tanto que por eles ele talvez perca a guerra. Para que ele não perca a si mesmo. Né? Porque eu já usei há uns anos atrás esse conceito que eu vou falar agora no âmbito corporativo. Mas dá para usar nesse âmbito que a gente está falando. No âmbito corporativo, eu falo para aqueles que são funcionários que a gente precisa saber quanto custa o dinheiro que a gente ganha. Porque ele sempre custa. E na guerra, ou diante de um adversário, a gente precisa também considerar o quanto custa eu ganhar a guerra. E existem determinados custos, o custo de você renunciar ou se afastar dos seus valores, que são muito altos, no meu entendimento. Que vale perder a guerra por eles. Porque pelo menos você não perdeu a si mesmo. Até porque você vai ter que conviver com si mesmo para o resto da sua vida. Tá? E segundo o que eu penso, até depois. Tá certo? Então, como é muito tempo de você viver com você mesmo, eu tomo muito cuidado quando eu mexo nessa área. É verdade, a gente tem que conviver com a gente a vida inteira e depois dela. Também concordo com você, viu, Edgar? O seu doutor Sinésio Melo está dizendo o seguinte: amor e ódio, o que mais alimentamos se proliferará dentro de nós mesmos. Verdade. Perfeito. Adilson dos Reis, a distância é a única coisa que conseguimos ganhar de quem não tem nada a perder. Aí, Perfeito. As opiniões, né? Pessoal participando com a gente também, Edgar. Faltam aí, deixa eu ver, muita... não, aqui não. São 4h47, acho que já dá para... A gente vai direto, Luiz Pereira? Vamos direto? Edgar, agradeço demais a sua participação, você fez falta semana passada, viu? Até quarta-feira que vem. Eu senti falta também. Até quarta que vem, muita luz a todos e obrigado. Amém, beijão para você.